Olá, amigos e amigas, mais um vídeo da nossa série Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. Sabe aquele papo gostoso que a gente sempre faz com as pessoas, sabendo, conhecendo um pouquinho o que essas mulheres fazem e que trazem alguns resultados surpreendentes. Eu costumo dizer, eu estou repetindo em quase todos os vídeos que eu faço, que, que nós fazemos, né? Que é aquela mulher que a gente cruza com ela em um determinado lugar, não sabe o que ela está fazendo, o que ela conquistou. E, principalmente, o que será o futuro. Qual é o papel dela nesse futuro que a gente está pesquisando. Então, hoje, Jaqueline Becker. Jaqueline Becker é consultora, especialista em recursos humanos, escritora, coach, parará, parará. Nossa, olha, é tanta coisa que a gente começa a perguntar como é que ela consegue administrar todo esse processo e ter sucesso na sua carreira profissional. Professora de cursos de graduação e pós-graduação, eu vou fazer aquilo que eu faço em todos os nossos bate-papos. Passar a bola para ela e falar, Jaqueline, quem é você? Uhum. Você conta. Obrigada. Por favor, a palavra é sua. Obrigada, Armando. Obrigada pelo convite. Foi uma grata surpresa, né, quando você trouxe aí a proposta de falar da minha história e compartilhar erros, acertos, mudança de rota, né? E estou aqui, então, para dividir aí com o pessoal essa história, uma história, né, minha, uma história comum, mas com batalha e com alguns sucessos aí no caminho. Eu estou morando, né, há muito tempo. Eu nasci no Rio Grande do Sul, estou morando em Curitiba já de criança, desde os 5 anos. Então, minha vida é toda aqui em Curitiba. Então, estudei, né, trabalho, casei, tive filhos. Então, toda a minha história ela está aqui nessa cidade. E aí, eu estava pensando quando, né, você me falou aonde eu começo essa história, né? Porque eu não vou começar na maternidade, senão a gente vai ficar horas aqui conversando, mas aonde que faria sentido, né? Começar aí a dividir minha história. E me fez sentido começar a contar do ensino médio, quando hoje, né, que era o primeiro, segundo, terceiro ano. Eu vim de uma escola de freiras, e aí no ensino médio, meus pais mudaram, né, o bairro onde a gente morava, e eu vim estudar numa escola particular, de elite, e que eu não tinha amigos. Eu não consegui fazer amizade, não consegui me enturmar, porque as pessoas vinham, né, dessa escola, do ensino fundamental, e daí quando chegava ali no ensino médio já tinha aquela patota toda organizada, e eu não consegui me enturmar muito naquele meio por esse fator e por um outro fator que era um colégio de gente com uma boa condição financeira, né? A minha família não era pobre, mas eu não tinha tantos recursos, então aquilo também me deixava afastada, porque eu não tinha a roupa da marca, eu não tinha, né, não tinha ido para Disney, né, eu não tinha esse acesso a coisas que aqueles adolescentes tinham. E aí foi uma coisa que, na época, foi uma coisa que foi sofrido, aquela vivência de estar ali 3 anos estudando naquele colégio, onde eu não tinha muito com quem conversar, mas aquilo foi uma grande oportunidade. Eu estudei. Eu estudei. Eu estudei muito porque não tinha, né, não tinha a patota para ir passear, para ir para o shopping. O que eu tinha era, eu vou estudar. Até porque eu queria, com aquilo, olhando aquilo tudo, eu queria ter um acesso mais a recursos financeiros, né? Como eu falei, eu nunca tive que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Meus pais conseguiram pagar um colégio particular para mim,
mas eu não tinha aquilo tudo que aqueles adolescentes tinham, né? Eu não tinha nem viajado de avião, nunca tinha tido essa experiência, e eu estava ali naquele meio que as pessoas tinham muito recurso, e aquilo me despertou. Eu vou estudar porque eu vou evoluir, eu vou conseguir as coisas, e foi o que eu fiz. 3 anos eu estudei muito. E aí eu falei, eu vou passar numa universidade pública. Eu vou estudar e eu vou passar. Eu, eu lembro que eu chegava em casa, almoçava, né? Minha mãe era do lar, depois ela teve uma outra passagem que ela foi trabalhar, mas ela ficava em casa, fazia almoço, daí cuidava da gente, né? Lavava a louça, arrumava tudo ali. Eu almoçava e eu ia para o quarto e eu estudava. Eu abria os livros, era de segunda a sábado. Estudar, estudar, estudar até 7, 8 horas da noite, daí eu parava, descansava, no outro dia a aula, estudar, estudar, estudar. E, infelizmente, eu passei, né, na Universidade Federal aqui do Paraná, passei bem colocada, em 18º lugar, passei direto, não tive que fazer cursinho, então, né, fiz primeiro, segundo, terceiro e passei na universidade. E a universidade, hoje eu tenho uma filha que faz, né, faculdade, e quando a gente escolhe uma profissão, às vezes é difícil, a gente tem muitas dúvidas, e o primeiro, o segundo ano ainda são disciplinas que a gente às vezes não vê sentido, né? Não está mergulhado ainda na profissão, ainda não entrou. E o primeiro e segundo ano foi ainda meio esquisito, será que é isso, será que não é, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha outra alternativa de parar, porque eu estava numa universidade pública, eu tinha que manter, né? Eu não me sentia com o direito de dizer que eu não queria aquilo, porque aquilo poderia significar que eu tinha que fazer uma faculdade particular e ia ser pesado para meus pais. Então, vamos lá, vamos enfrentar. E aí fui. No último ano, na disciplina de psicologia organizacional, eu me achei. Eu me encontrei, eu vi que era aquilo que eu queria para a minha vida. E aí comecei a fazer estágio, né, na área de recrutamento e seleção, que é onde a gente normalmente psicóloga entra, aí naquela época, né, no início de carreira, a gente ia por aí. E sempre assim, buscando, né, aprender, me esforçando, e foi um período ali de bastante aprendizagem, bastante entrega. Terminei a faculdade, eu estava sem emprego. Ali foi um outro momento também, né? A gente vai contando os sucessos e os fracassos, as dificuldades. Foi um momento difícil, de novo, de vida, porque eu tinha terminado a faculdade, eu não fui contratada, eu fiz estágio na Cimento, na Votorantim, que fica aqui, uma cidade próxima de Curitiba, em Rio Branco do Sul. Não tive a oportunidade de ser contratada. O meu chefe foi terceirizado, ele era o supervisor do recrutamento de seleção de lá, ele foi terceirizado, criou a empresa dele, e aí ele me convidava para trabalhar como free. Então, eu auxiliava ele nos processos seletivos, quando ele tinha um processo, é, numa batalha de vida, porque eu já não tinha o ônibus da empresa, né? Porque ele era terceirizado, já não tinha essa alternativa, não tinha carro. Morando longe, eu pegava 3 ônibus para chegar em Rio Branco do Sul e ainda andava a pé, sem nenhum benefício, sem salário fixo, trabalhando como free, mas era o que eu tinha no momento. E eu tinha que abraçar aquilo e fazer da melhor forma. E esse período, né, de buscar um trabalho, como é difícil quando você está início de carreira, as pessoas querem experiência, você não tem experiência, né? As pessoas demandam, você tem inglês? Eu não tinha inglês, né? Eu não tinha experiência, assim, então, eu tinha experiência de 2, 3 anos de estágio. E aí, uma grata surpresa, porque nas minhas entregas, né, no meu esforço ali do trabalho, a gerente da Votorantim, conversando com uma amiga dela, né, a amiga dela falou, olha, eu estou com uma vaga aqui de analista de RH e eu estou precisando de uma pessoa. Ela falou, eu conheço alguém super esforçada, batalhadora, e ela me indicou.
E, Armando, quando eu recebi aquela ligação, eu falei, tá, mais uma entrevista, porque eu já tinha feito tantas entrevistas, né? Eu me formei no final de 95, e eu estava ali em agosto, setembro, naquela loucurada de fazer entrevista, e, né? Ao mesmo tempo, fazendo meu trabalho free lá, com o meu ex-supervisor, quando dava, quando surgia as vagas e ele precisava de apoio. E aí, quando eu recebo uma ligação falando, Jaqueline, é uma vaga para a Renault. A Renault, uma, né, multinacional, fábrica de veículos, chegando em Curitiba, eu falei, oi, Renault? Eu? Não falo inglês, não falo francês. Ah, não tem nada melhor para fazer, eu vou fazer essa entrevista aí, eu já fiz tantas, né? Tô fazendo uma pós-graduação aí, como fazer entrevista? Vamos lá, vamos lá. Não tenho nada a perder, ou não, a gente já tem. Aí fui para a entrevista, mas eu falo assim, uma das coisas que eu sempre falo, porque quando eu dou aula, né? Ontem eu estava dando aula para aprendizes, eu falo, se esforça, entrega, faz mais, porque alguém vai ver, alguém vai enxergar, né? Então, é claro que a gente fala assim, você não precisa sofrer, né? Não é sofrimento no trabalho, não é passar mal, não é desgaste físico, mas faça o seu melhor, se entregue, se esforce, porque alguém vai ver. E se ninguém vê, troca de empresa, porque alguém vai ver. E aí fui fazer a entrevista, mas eu já tinha essa indicação, né, da gerente da Votorantim para a gerente da Renault. Terminei a entrevista, ela olhou para mim e falou: quando você pode começar? Aquilo foi né, um acalento para o coração. Falei: oi? Como? Renault? Né? E comecei como temporária. Não, a vida não é fácil, né? Como temporária, ela acho que está no mudo, Armando. Não estou te escutando. Deixa eu interromper um pouquinho você, porque você já está respondendo uma das perguntas que eu ia fazer, os momentos Aham. antes da sua vida. E agora eu quero só fazer uma coisa, só fazer duas questões interessantes que eu acho que é para as pessoas saberem. Dedicação, Aham, compromisso. E, principalmente, você pegou de uma situação totalmente adversa e transformou isso em alguma coisa muito boa. Que aham, eu acho que é justamente isso que a gente classifica como a conquista, o poder de você estar numa escola onde você não está fora, você não faz parte da batota, né? Não faz uhum, parte da turma. Você tem que fazer alguma coisa e você encontra, então, alguma coisa. E lembrei de uma segunda coisa. Eu não sei se você já leu ou já assistiu, o Ariano Suassuna, ele também teve uma situação interessante que uma vez ele num jantar, né, quando ele foi para a Academia Brasileira de Letras, a, a, a mulher do sujeito que estava patrocinando, convidando para o jantar, falou: Você já foi para a Disney? Ele falou: Não, não foi para a Disney. E ela ficou indignada. Como que você não foi para a Disney? Como se tivesse dois tipos de pessoas, os que vão para a Disney e os que não vão para a aham, Disney. Né? Então, olha lá. uhum. Mas, Eu nunca tinha nem andado de avião. sim, E ali eu estava no meio de adolescentes que tinham uma realidade de vida muito diferente da minha, né? Se nem de avião eu tinha andado, quem diria ir para Disney, para a né? Disney, exato. É. E O que você está contando é pontos marcantes, além de você estar contando o que você fez, em cada ponto, mesmo tendo adversidade, você comentou alguma coisa que eu quero ressaltar para as pessoas que você está ressaltando. Dê o seu melhor. uhum, Mas não precisa, uma coisa que é muito de, fala, o seu melhor não pode ser sacrifício, não é sacrifício, não é se martirizar ou fazer coisas além daquilo que você pode fazer, né? Você vai uhum, muito bem no seu melhor.
e aí a gente descobre que o nosso melhor é sempre cada vez mais, né? Mas continua, Uhum. amiga, está adorando. Vamos lá, continua. E aí, então, deu certo, né? Comecei na Renault, e aí, né, todo mundo, a Renault chegando, eu fui o número 25º, número do registro dentro da empresa, então foi bem no início, e aquele glamour todo, né, de uma multinacional francesa chegando no Curitiba. A Curitiba era uma realidade muito diferente do mercado de trabalho, então foi assim, né, um, um presente maravilhoso ali que a vida me deu. Mas eu sempre falo, não foi de graça, né? Eu trabalhei, eu me esforcei, eu entreguei, e eu mostrei que eu estava ali me esforçando. E que era um prognóstico, né? Quando a gente faz recrutamento e seleção, a gente fala assim, como que a pessoa faz, como ela se comporta, o que que ela fez, é um prognóstico para dizer se ela vai continuar fazendo isso. Então, Perfeito. assim, aquele meu esforço todo era um prognóstico para dizer que eu ia continuar me esforçando, né? E batalhando ali as coisas. E aí fiquei 12 anos na Renault, trabalhei muito, principalmente no início, tinha uma colega que é uma grande amiga minha, a gente trabalhava, a gente ia trabalhar sábado, a gente ia trabalhar domingo, porque tinha que selecionar uma empresa, né? E era eu e ela de selecionadora, psicóloga, fazendo recrutamento e seleção, e a gente trabalhava muito feliz, né? E assim, às vezes a gente escuta hoje, ai, trabalha demais, estressado, sobrecarga. Eu não consigo entender muito isso, porque uma coisa também, para mim, história é assim, tudo que eu faço com vontade, com prazer. Então, assim, não era sacrifício a gente trabalhar no sábado e trabalhar no domingo, porque a gente estava feliz, a gente estava empregado, a gente estava numa multinacional, vamos valorizar esse negócio. Poucas pessoas podem ter essa oportunidade, por que que a gente não pode se esforçar e fazer o melhor aqui dentro, né? E o resultado vinha. Todos os anos eu tive aumento salarial lá dentro, o que não é uma realidade quando você entra numa empresa. Seu Sim. salário ele vai assim. Eu todos os anos eu tive aumento salarial. Eu entrei, então, meu desafio eu entrei como temporária e a minha chefe falou assim, ela me entregou um bando de papel. Ela falou: "Você tem o desafio de interpretar tudo isso." Ela era bem dura. "Você tem o desafio de interpretar tudo isso." Eram requisições de pessoal, tinha outro nome lá, em francês. "E eu vou viajar. E daí você dá conta disso, você te vira." Foi bem assim, te vira, porque daí essas requisições vocês têm que interpretar para poder fazer, veio de Paris, para poder ver o perfil, para poder fazer seleção. E se você der tudo certo, eu vou te contratar depois. Ah, de novo, Armando, me quebrei para resolver aquilo. Eu quero ser contratada. E fiz direito ao meu trabalho, fui conversar com pessoas, fui entender, fui começar, né, dicionário, porque na época a gente não tinha tanto acesso assim que a gente tem hoje à tecnologia. Dicionário, gente me ajudando, e pessoal ali dentro da empresa, consegui, né, fazer a tradução de todos aqueles documentos, que eram as requisições de pessoal, para a gente poder fazer o processo de recrutamento e seleção. 3 meses fui efetivada, ai, aleluia, né? Aí consegui ser efetivada, e aí minha carreira foi deslanchando. E sempre assim, hoje eu falo, se você é um assistente, trabalhe como se você fosse analista. Se você é analista, trabalhe como se você já fosse o líder, o supervisor. Se você é supervisor, trabalhe como se você fosse gerente. Ah, mas ninguém vai valorizar. Procura outra empresa, se você acha que você não está sendo valorizado. Porque alguém vai enxergar, alguém vai ver que você, né, entrega, que você está fazendo. E Eu, isso não é algo que é ruim, é algo que volta para você, vai voltar para você isso tudo. Para mim, funcionou nesse sentido. as pessoas Você, acham que a influência delas é muito pequena e não fazem ideia a quantidade de pessoas que você está influenciando e que estão torcendo para você. Eu até brinco, né? O sujeito que você vai no supermercado comprar um, um 6 pãezinhos, está torcendo para que você volte lá, porque ele está querendo continuar no trabalho dele.
aquele sujeito que você vai lá comprar qualquer coisa ou que presta um serviço para você, ele quer que você cresça, porque se você crescer, ou se você estiver bem, ele vai continuar. E é engraçado, e tem muita gente que a gente nem sabe quantos estão torcendo por você. Então, Uhum, de fazer alguma coisa sempre bem e melhor ainda, pensando no futuro, as pessoas acham, ah, ninguém vai me valorizar. Faça porque alguém vai te olhar. E se não estiver olhando, você vai encontrar um lugar onde alguém vai te olhar. Né? uhum, Vai chegar e uhum, olhar e falar, ué, essa pessoa é legal. Né? uhum. Ela está Primeira, fazendo, ela está entregando. sim. Uhum. Primeira pergunta. Agora vem as perguntinhas. Vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta é, na sua opinião, quais são os principais desafios que as mulheres estão encontrando para encontrar posições de liderança no Brasil? E como é que elas podem acelerar essa mudança? Uhum. Eu tenho conhecidos que falam que eu sou muito positiva. E eu vou te responder, porque a hora que você me perguntou, eu não consigo ver tanta coisa ruim nessa resposta, tá? Por quê? Eu tenho 52 anos. Eu fiquei desempregada, quando eu tinha mais ou menos 40 anos, e naquele momento, né, de mundo da minha carreira, eu achava que eu já estava em fim de carreira. Né, há 12 anos atrás, ter 40 anos, estar no mercado de trabalho, era pesado, uma mulher, né? O sentimento era assim, ah, já estou velha, com 40 anos, o que que eu vou fazer, né? E hoje, Armando, a gente ainda tem muita coisa para conquistar. Né? Eu trabalho na área de cargos e salários, eu sei que a nossa remuneração, em geral, é menor que a dos homens, mas, assim, pela minha história, das coisas que eu já vivi, eu acho que a gente já evoluiu muito, né? Hoje, eu, com 52 anos, eu não tenho aquele sentimento que eu tinha de 40 anos, quando eu tinha 40, pensando, meu Deus, estou velha com 40 anos, ninguém vai me contratar. Hoje, com 52 anos, eu olho para o mercado e falo assim, vão me contratar, se eu quiser, né? Agora eu estou na consultoria. Eu não estou preocupada com a minha idade, porque eu olho para o mercado e falo assim, eu estou qualificada, eu sei muita coisa, o mercado me contrata se eu quiser. Eu tenho que procurar. É claro que tem ainda, como eu falei, coisas a conquistar, isso vai demorar, a vida não é rápida, não acontece de um dia para o outro. Enquanto mulher, eu sempre busquei minha qualificação, né? Eu sempre busquei estudar, aprender. Eu fiz uma formação, me esforcei para fazer uma universidade pública, e isso é reconhecido no mercado. Depois eu fiz uma pós na área de RH. Aí eu pensei, como que eu posso me diferenciar? Daí eu, trabalhando em RH, eu falei, vou estudar direito do trabalho, né? Sair de um clássico, vou continuar estudando sobre RH. Não, vou estudar uma coisa bem diferente, que não seria um percurso natural. Eu era a única psicóloga num curso de pós-graduação de direito do trabalho. Eu tive professor olhando para minha cara e falando assim, eu não sei o que você faz aqui, não faz o menor sentido você estudando fazendo uma pós em direito do trabalho, você não é advogada? Eu falei, mas eu quero entender, eu trabalho no RH, eu quero também entender esse negócio aí, eu quero me capacitar com isso, saber mais, tá melhor preparada. Então, eu sempre, e daí depois, na minha trajetória, né, como psicóloga, trabalhando, então, empresa, normalmente o nosso percurso é ir para a área de treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção, falei, quero me diferenciar. Vou para onde? Eu vou para a área de remuneração, o que também não era, né, um percurso natural para a área de remuneração. Normalmente são homens que fazem administração, que fazem, né, não fazem psicologia. Até porque tinha aquele preconceito de que psicóloga não dava conta de matemática e não ia dar conta de uma, né? Não é meu forte, matemática, mas eu dou bem conta do que eu preciso, né? Eu não sou uma estatística, mas eu dou conta do meu trabalho, eu me esforcei para aprender. Então, como mulher, não é igual, tem caminho,
Mas tem que estudar, tem que buscar qualificação. A gente estava conversando antes, né? A vida exige o tempo inteiro que a gente aprenda. Agora a gente está nessa correria, né? De aprender mais de tecnologia, de se envolver com isso. Depois eu fiz o meu mestrado, porque eu comecei a dar aula, me apaixonei por essa questão de ser professora. E aí eu falei, tá, então para ser professora eu já tinha duas pós e o mercado, né, acadêmico exige um mestrado, um doutorado, exige mais. Daí eu falei, então, agora eu vou fazer mestrado. Aí fui fazer meu mestrado. No mestrado eu falei, tá, mas vou estudar o quê? Vou estudar alguma coisa que está ligada ao que eu já sei, que é a área de RH. Eu fui estudar sobre o ensino híbrido nos processos de treinamento. Então, assim, não é fácil, mas eu sou otimista. Eu acho assim, dá certo, tem que correr atrás, né? Eu não fico sofrendo muito por isso. Ai, sou mulher. Não, eu vou estudar, né? Eu já tive situações que eu ganhava bem menos que colegas homens, mas eu não ficava me martirizando com isso, né? Não fiquei levantando a bandeira e indo na frente da empresa. Não está falando de mim, né, só, e eu não dou conta disso. Está falando um outro que paga diferente porque eu sou mulher. É ruim? É. Mas eu não vou sofrer, eu vou viver, eu vou buscar outro emprego, eu vou me profissionalizar mais, sei lá, vou tentar dar conta disso de outra forma. Você respondeu já duas perguntas. A primeira dos. Ah, é? Não, porque o gostoso é isso, do bate-papo vai surgindo. Você botou os momentos marcantes da sua vida, que era a pergunta, e o outro da questão da diferenciação entre homens e mulheres nas organizações. Então você falou, olha, tudo bem, existe, está lá, mas a gente tem que alcançar ainda tem muita coisa a ser. Uhum, Agora, a questão é, além de tudo isso que você está fazendo, você montou uma família, teve filhos, cuidava, né? Que é aí que eu acho que as pessoas têm que prestar atenção. Diferentemente dos homens, né? A mulher tem, às vezes, tripla jornada, não é só dupla jornada, a gente tem tripla jornada. Ela faz esse monte de coisas que você está fazendo, vai estudar, não sei o quê, mas vai cuidar de filhos, às vezes tem que cuidar do marido, tem que cuidar de outra coisa, tem que apoiar não sei o quê. Todo esse processo uhum, exige uma concentração, uma dedicação, e como você disse, não é fácil. Mas é uhum, algo que ao longo dos anos está te trazendo felicidade. Então, hoje você está lá a ponto de repente, surge, como surgiu para mim, a possibilidade de fazer um outro curso, de estudar e de enfrentar novos desafios, de desenvolver novos processos. Então, essas são duas perguntas que você respondeu muito bem, e eu não precisei fazer isso, que por isso que bom, o né? nosso papo é muito legal por conta Que disso. bom. Eu vou falando aí, né? Porque agora tem, tem uma pergunta que eu acho que é importante, que eu quero fazer para você, que é essa aqui, tá? Ah, que é aquilo que você julga importante, não como conselho, né? A gente já vai indo para o nosso encerramento do nosso bate-papo, porque é o que eu sempre digo, se deixar, a gente fica aqui a noite inteira, tem Aham, muito. Mas não é conselho. Que dica você daria? Agora sim, porque um monte de coisa que você falou, eu consigo ver como também útil para mim, não, e útil para os homens, para qualquer coisa, embora tenha esse lado de você, mulher, fazendo isso. Mas, que dicas você dá para as mulheres que querem mudar? Quais seriam os passos que você poderia dizer? Olha, pela minha experiência, pelo caminho, e eu acho, para acrescentar uma coisa, com 40 anos você se sentiu desempregada,
E não bateu a uhum, cabeça e não falou, ai meu Deus, agora acabou minha vida, né? Foi embora. uhum, Agora você pode estar com a idade que for, você ainda consegue ver que, peraí, eu vou ser contratada porque eu sou muito boa no que eu faço. Mas que dicas uhum, você dá para as pessoas, uhum. para as mulheres, principalmente, alcançarem essas mudanças que são necessárias? É, é um percurso, né, Armando? Assim, eu sou psicóloga de formação, eu fiz muita terapia e eu acho que isso ajudou muito, né, na minha vida de ir perdendo um pouco desse sentimento que às vezes a gente tem de inferioridade ou de incapacidade, né? Então, isso também ajudou bastante. Então, eu diria assim, que fazer terapia é uma coisa, é como tomar banho, precisa todo dia, para limpar as neuroses que a gente tem e, às vezes, esse sentimento de incapacidade, de falta de potência, de não vou dar conta, de. Vem, claro que eu não estou livre disso, às vezes vem aqui, né? Eu falo nesse corpo que eu habito, mas que não é mais do tamanho que era quando, né, eu era jovem ali. E eu vejo muitas mulheres que sofrem, que não se sentem capazes, né, de poder fazer um trabalho, de poder produzir algo, de estudar, não tenho mais idade, não tenho recurso financeiro. Gente, dá para fazer quase tudo sem recurso financeiro, claro, não do jeito que a gente quer, mas tem estudo para tudo, sim, né? Tem tanto estudo aí agora de acesso gratuito, baixo custo. Então, assim, a gente fazer uma terapia é bacana. Ah, mas não tem dinheiro para fazer terapia. Tem recurso também, tem formato de fazer terapia hoje, sem ser tão caro, e isso dá uma tranquilidade, acho, para a gente. Estudar, tem que estudar, não dá para parar, né? O tempo inteiro a gente está aí correndo atrás. Mas eu não tenho dinheiro para fazer pós. Tá, vamos lá. Mas tem tanto curso importante que qualifica aí de acesso gratuito. É, fazer uma terapia, estudar, para conseguir, né, virar essa chave, se entender como alguém que tem uma capacidade de fazer algo, de entregar algo, né? Eu não sei tudo, mas eu sei alguma coisa, e essa coisa que eu sei serve para alguém, serve para alguma empresa, serve e que me dá essa possibilidade de, enquanto mulher, eu ter o meu sustento, eu dar conta da minha vida, né? Então, acho que esses dois caminhos que para mim me serviu de, de ter feito muitos anos de terapia e ter ficado mais tranquila, a gente nunca deixa, né, as nossas minhoquinhas, volta e meia uma ou outra aparece, mas daí a gente tem que se resolver. Mas dá uma aliviada, a gente tem uma compreensão melhor da nossa possibilidade de vida, da potência, né, das capacidades e estudar, junta um negócio com o outro. Saiba que você, enquanto mulher, você tem capacidade de fazer coisas e para isso você tem que estudar para também se capacitar, né? Então, primeiro um sentimento, né, de se sentir capaz e aí correr atrás para pegar esse conhecimento e poder entregar. Eu acho que isso até hoje me faz sentido, né? E me move, porque agora eu estou na consultoria, então, assim, é um outro momento que eu estou aprendendo um monte de coisa, estou trabalhando em redes sociais, estou me capacitando para fazer isso, estou com o apoio de uma outra mulher que também, né, está me ajudando a trabalhar minhas redes sociais. É um novo percurso. Eu já venho com a minha consultoria já desde 2015, mas eu não estava com ela assim tão ativamente e decidida que é isso que eu vou fazer da minha vida agora. Então, assim, tenho que dar conta disso, vou estudar, vou me capacitar, vou aprender como que o mercado trabalha aí, esse momento, né, de uma consultoria, e saber que eu dou conta. Por que que tem tanta gente dá conta? Por que que eu não vou dar conta, ué? Né? Eu vou dar conta também. Por que não? A gente tem capacidade, homem, mulher, seja quem for,
a gente tem que correr atrás, né? Por isso, eu volto a falar, eu tenho essa questão positiva. Já levei um monte de tombo, né? Mas Não, mas não sofro. o Eu levar, sofro um pouquinho, sofro ali no tombo, e daí o, vamos que vamos, vamos em frente. tem uma música antiga, muito antiga, que era da época da minha mãe, mas que minha mãe adorava, né? E eu lembro muito bem, porque aquela música, às vezes a minha mãe cantarolava essa música, e eu ouvia muito isso assim, no rádio, eu estou com 71 anos. Quem cantava a música era um tal de Noite Ilustrada, o nome do cara, né? O nome artístico. Ele falava uma coisa, era uma frase que até hoje me marca, né? Caí, eu caí. Ali onde eu caí, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. E tinha Uhum, uma situação para mim, né? Não vou cair. Ali onde eu caí, qualquer um caía, né? Agora, chorar eu não vou chorar. Eu vou dar a volta por cima. Eu acho que uhum, esse que você está deixando como dica para as mulheres, dica para todo mundo, porque quando a gente fala de mulheres poderosas, e é uma homenagem às mulheres de uma maneira geral, a gente está falando de situações em que, peraí, com todo o trabalho, com todos os desafios, com todos os percalços, com tudo aquilo, as pessoas crescem. E aham, muito importante para o nosso processo de desenvolvimento como ser humano, né? Se é uhum. mulher ou qualquer coisa, mas as mulheres poderosas, você está nos ensinando alguma coisa e estamos passando para o pessoal também. Eu às vezes falo assim, não dá tempo de sofrer, vamos lá, não dá tempo, vamos em frente, Dá tempo de não dá sofrer. tempo, não dá tempo, vai perder tempo, né? A nossa vida é muito curta, né? E a gente tem muita coisa para construir e para pesquisar e para fazer. E toda vez que a Uhum, gente consegue alguma coisa, parece que aparece uma outra coisa para a gente continuar, uhum, como uhum. você está fazendo. Bom, o convite que eu faço a você, depois você me mandar para a gente divulgar os seus dados, o seu livro, aqui que vai para o YouTube, o pessoal já sabe, que vão fazer Legal. perguntas e, em breve, nós vamos voltar a nos encontrar em outros momentos, né? Queria agradecer Uhum. você por esse papo maravilhoso. Eu sei que nós teríamos muita coisa para conversar, mas esse papo foi maravilhoso e aqui fica o meu convite para que a gente continue assistindo à série Mulheres Poderosas Conquistando os Espaços. Conversamos hoje com Jaqueline Peck. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.